Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Vocês viram na grande imprensa nos últimos dias que teve o campeonato, né, aqui no município de Itapevi, Professor Nota 10. E o grande vencedor desse prêmio recebe um carro de ouro. E a vencedora foi Andréia Cristina dos Santos Alvarazo, acho que é Alvarado. Acho que é esse, né? Aqui da CEMEB Maestro Heitor Villa-Lobos. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês, porque essa entrevista também vai para o canal da Anhanguera. E é interessante vocês saberem um processo que foi feito até chegar nesse projeto vitorioso. Andréia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeira pergunta, Andréia. A vocação para ser professora, para escolher ser professor hoje em dia, você precisa de vocação, precisa de algum chamado, algum toque. Como que foi esse chamado seu para a educação? Então, eu sempre tive sonho de ser professora, desde pequena, mas as condições financeiras, né, não nos permitiram estudar quando jovem, e o sonho persistia. Eu me casei, tive meus filhos, e aos 40 anos foi que eu consegui entrar na faculdade para concluir o meu curso e realizar o meu sonho de ser professora. No terceiro ano da faculdade, eu já consegui ali passar num concurso, num processo seletivo em Barueri, onde eu iniciei a minha carreira como pedagoga, né? E depois passei no concurso na Prefeitura Municipal de Itapevi. E foi quando eu comecei como professora aqui na rede e estou até hoje. E foi assim. Projeto dela, o projeto vencedor, tem por nome Ler, Contar e Encantar. E é interessante esse projeto que aconteceu de maio a dezembro de 2024. O interessante é que ela acoplou várias ações dentro de um show de leitura, e essas ações os alunos ganhavam dinheirinho que depois utilizavam para comprar livro na Feira do Livro, e mobilizou toda a equipe da escola, mobilizou a comunidade. Conte um pouco mais sobre como que nasceu a ideia desse projeto e um pouco desse projeto vencedor. Pode olhar para lá. Esse projeto, ele foi muito extenso. A gente precisaria de muito tempo para falar sobre tantas ações que a gente desenvolveu. O tema principal proposto pela prefeitura era leitura, uma ponte para a equidade social. Então, pensando nessa questão de equidade social, a gente pensou em conseguir envolver não só os estudantes, mas as suas famílias, a comunidade escolar, e assim foi feito. Nós começamos a desenvolver estratégias para trabalhar com essas crianças a questão inicial da alfabetização, que era a preocupação maior naquele momento, por se tratar de uma turma de segundo ano, 35 crianças. Então, começamos a desenvolver estratégias para alfabetizar essas crianças. E, através da colaborativa, que oferece cursos de formação para os professores, eu comecei a desenvolver cards de leituras de acordo ao nível de hipótese de cada criança. Então, aquela leitura mais tranquila, silabada, para as crianças que tinham mais dificuldade. Aí depois fomos para frases e fomos para pequenos textos, adivinhas, parlendas. E fomos fazendo cards, jogos de memória, pareando imagens e também o nome das imagens. Enfim, foram muitos os recursos que nós confeccionamos com recurso da colaborativa. E aí, no final da aula, as crianças tinham aquela oportunidade de ler esses cards entre elas, faziam seus grupos e iam também desenvolvendo suas próprias estratégias, e para elas se tornou um momento prazeroso de leitura. Então, elas não viam a hora de chegar ao final da aula para poder ter acesso a esse material. Aí desenvolvemos também cartinhas onde elas escreviam mensagens motivacionais e distribuíam para os pais quando chegavam na sala, para os funcionários da limpeza, para os funcionários da cozinha. Então, todo mundo sempre pegava lá uma cartinha lá, bonitinha, decorada por eles, dizendo: você é especial, não desista, tudo vai dar certo. Então, era uma produção de texto bem curtinha, uma frase curtinha, mas feita por eles. Então, ali trabalhava a alfabetização novamente, trabalhava a leitura e trabalhava ali com a comunidade. E aí, levei também um microfone colorido para eles, e a gente fazia o show da leitura. Então, eu fiz um painel de TNT colorido escrito show da leitura, que dava para tirar e guardar, e ali eles faziam o show da leitura. Um dia liam livros, um dia liam esses cards, e conforme eles iam lendo, eles iam ganhando dinheirinho.
Iam guardando num cofrinho que eles também confeccionaram. E aí, num dia determinado, a gente fez a Feira do Livro, com livros que também foram arrecadados na comunidade. E ali, eles, naquela Feira do Livro, poderiam usar com o seu dinheirinho que ganhou nos shows da leitura, como premiação, eles usavam o dinheirinho para comprar os itens que tinham ali na Feira do Livro, daquele dia que a gente fez. Então, já trabalhamos ali a matemática também, né? Foi muito legal. Quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu ganhei. Se eu faltei muito nos shows da leitura, faltei na aula, não participei, eu tinha menos dinheiro. Se eu não faltava, eu tinha mais dinheiro, então dava para comprar mais coisas. Então, eles tinham que trabalhar também essa questão da aceitação. Puxa, meu amigo comprou mais coisas, mas por que ele tinha mais dinheiro? Porque ele não faltou na aula. Então, eu preciso não faltar na aula para ter mais dinheiro. Então, você percebe que ia muito além, cada coisa tinha uma estratégia ali no fundo ali para ir além da alfabetização, né? Depois colocamos também outros momentos de leitura lúdica, onde um lia o livro e os outros eram os personagens do livro e iam ali encenando como se fosse um teatro, né? Ali aquela encenação da leitura contada pelo amigo como narrador. Em outros momentos nós fizemos também o chá da leitura. Então montamos todo um chá com bolo, mas tudo enfeitado de livros, com cupcakes, mas todos tinham uma frase para leitura, com bolinhos, donuts, mas todos tinham uma frase para leitura. Então era tudo muito lúdico, chamava a atenção das crianças. Eles queriam manusear, queriam pegar, queriam ler tudo aquilo ali, todo aquele material. E eram pequenas leiturinhas, mas que ia aumentando o repertório deles. E aí, assim, o ponto maravilhoso e assim que fechou com chave de ouro esse projeto foi quando eu falei para eles: vocês até aqui nós lemos muitas histórias, né? Agora vai ser o momento de vocês escreverem sua própria história, de vocês contarem as suas histórias, porque vocês também podem se expressar, falar sobre as suas frustrações, sobre as suas angústias, sobre os seus sonhos. Se você fosse contar a sua história num livro, que história que você contaria, né? Aí foi o momento, então, de nós fazermos ali o rabisco do texto, da produção textual de cada um, depois os desenhos de cada um. Aí entrei em contato com uma plataforma Estante Mágica muito conhecida e falei: vamos transformar esses livros em livros físicos. Mas isso tem um custo, não temos dinheiro, como é que vamos fazer? Mandei o projeto para a família, para os amigos, para os vizinhos, para os irmãos da igreja e falei: olha aí, vamos ajudar a gente nesse projeto, essas crianças precisam. Eles escreveram livros maravilhosos, contaram histórias de superação de crianças que no começo do ano se achavam feias, não gostavam do cabelo, se achavam que a mãe só ficava no celular, não tinha tempo para eles, e tudo isso foi transformado em história nos livros deles. Aventuras, sabe, de robô que se perdeu na cidade de Carapicuíba. O meu deficiente intelectual, falei para ele: vamos escrever um livro? Nós vamos escrever o livro do Carlos. Foi o livro mais emocionante de fazer, foi esse. O livro do Carlos. Como que é o Carlos? Quem que é o Carlos? E ele ia falando: o Carlos é bonito, o Carlos é inteligente, o Carlos tem um gatinho, o Carlos tem o cachorrinho. E aí fomos transformando tudo isso. Agora você vai desenhar, Carlos. Desenha aí o seu cachorrinho. Desenha aí o Carlos. E, gente, depois vocês entrem lá na plataforma da Estante Mágica, não é fazendo propaganda não, mas procurem lá o livro do Carlos. Foi assim, um livro que me emociona de falar. Ficou maravilhoso. Então, os pais, quando leram os livros dos filhos: nossa, professora, eu li o livro que meu filho escreveu. Eu não imaginava que ele se sentia assim. Ela nunca contou isso para mim. Nossa, o meu filho escreveu esse livro. Então, assim, emocionou os pais. Eles conheceram um filho que eles não conheciam através dos livros que os filhos escreveram. Então, foi tudo muito profundo, muito grande, muito grandioso. E aí falamos: não, vamos fazer a tarde de autógrafo, culminância do projeto. E convidamos a família. Foram todos praticamente, os pais de aluno, quem não pôde mandou o tio, mandou o avô. E aí fizemos assim um cenário maravilhoso com tapete vermelho. E as crianças iam entrando no tapete, iam autografando o livro. Aí chorava a criança, chorava o pai da criança, chorava a mãe da criança, chorava a coordenadora, a professora. Então foi assim, foi tudo muito mágico. E no final conseguimos aí 82% da sala alfabetizada de maneira ortográfica. Também na questão da leitura, 82% das crianças com um nível de fluência avançado, adequado.
Então, assim, quem pegou as crianças depois ficou maravilhado com o resultado, né? Então, é um projeto também que, como era uma proposta da prefeitura, ele poderia ser replicado por outras escolas. E pode, porque quem na outra escola não tem aí um microfone para pôr para as crianças, um card de leitura, uma leitura menor, né? Então, ele dá para ser replicado em outras escolas. E é um recurso simples, mas muito potente. Porque, às vezes, a criança do segundo ano ela não consegue ler um livro inteiro e ela se frustra, né? Mas com um cards ali, com aquela sílaba que ela já conhece, aquelas palavrinhas que ela já conhece, então aí ela vai se motivando, né? Tinha um cards que era o que é. E aí eles ficam ali, eu quero ler o que é, porque eu quero ver se o meu amigo vai adivinhar. Então tinha muita motivação envolvida, né? Então o nome do meu projeto, eu nomeei ele Ler, Contar e Encantar. E a gente fez isso do começo ao fim. Do começo ao fim, as crianças leram, elas contaram, recontaram e encantaram. E quem entra lá no meu Instagram e vê lá alguns trechos das atividades que nós desenvolvemos, fica encantado. As fantasias das crianças para a gente fazer a culminância do projeto, falei, não, a gente precisa fazer uma culminância que tenha a ver com o projeto. Então, leitura, magia, personagens, vamos transformar essas crianças em personagens. E fomos lá. Pegamos TNT e fizemos fantasias da Emília, fantasias do Peter Pan. Comprei tecidos, fui lá também com a ajuda de doação das pessoas conhecidas, amigas, famílias. Sentei na máquina, fiz fantasia para as crianças de princesa, aquela que se sentia feia, não gosta do meu cabelo. Foi a princesa mais linda da nossa culminância, sabe? Aquela uma que ficava assim, ó, não falava, tinha medo, sabe? Aquela criança assim, introvertida, estava lá dançando na culminância, mostrando o livro. Então, foi um projeto assim, de superação, que trabalhou socioemocional. Então, foi muito além da leitura, sabe? E assim, percebe que eu falei demais? Mas eu ficaria aqui a noite inteira falando desse projeto. Foi um ponto importante, ela falando aqui, você é aluno de pedagogia, você viu na prática o que é gamificação, o que é dramatização, o que é trabalho envolvendo a comunidade, tudo em um projeto que trouxe resultados práticos para a comunidade e foi premiado. Agora, também tem o fator, tem muitos professores que estão passando por problemas ligados à saúde emocional, à saúde mental, e eu tenho certeza que teve desafios envolvendo você durante esse trabalho, algumas pessoas desacreditando. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre os percalços também que tiveram durante esse trabalho. É verdade, eu digo que todos nós somos professores nota 10 todos os dias, né? E todos os dias nós entramos e saímos da nossa sala vencedores, né? Porque todo dia é um desafio diferente, ainda mais ultimamente que nós temos muitos alunos em investigação que não tem laudo, mas que você vê que tem algum problema e que você tem que saber trabalhar com isso, porque não pode deixar ninguém para trás, né? Então esses são os nossos desafios hoje, são as crianças que muitas famílias às vezes não aceitam, às vezes não têm recursos para poder investigar, ir atrás e ajudar essas crianças, e a gente ali tem que encontrar uma estratégia, uma forma para auxiliar essas crianças com dificuldades também, para elas não ficarem para trás. Então, ali foi o maior desafio, foi esse, e a gente conseguiu alcançar essas crianças também, né? Nem sempre isso é possível, eu vejo muitos dos meus amigos profissionais da área que não conseguem, tentam, dão sempre o seu melhor, mas tem coisa que vai além do pedagógico. Né? Então, acho que esse é o maior desafio hoje. Além, é claro, do grande número de crianças na sala. Trabalhar com 30, 35 dentro de uma sala de aula é realmente um desafio muito grande. Perfeito. Perfeito. E assim, eu percebi no seu discurso, agora por último, tá? A gente já está fechando a entrevista. Foi rápida, mas deu para vocês entenderem um pouco mais sobre esse projeto vencedor aqui desse prêmio Professor Nota 10 de Itapevi. E no seu discurso lá, você exaltou muito o nome de Deus, agradeceu muito a Deus, e a gente percebe que você é uma pessoa de fé. Qual a importância desse fator também para atingir esse tipo de resultado? Deus na nossa vida é tudo, né? É Deus que deu pra gente uma mente sadia para conseguir estudar,
para conseguir alcançar os nossos objetivos. É Deus que nos guia, nos ilumina, nos enche de amor, de paciência para lidar com os nossos estudantes todos os dias, para entender a realidade de cada um na sua família, que não é fácil. Tem criança que a gente sabe que vai na escola só para ter acesso ao lanche, né? São famílias com realidades muito difíceis, e em tudo isso a gente vê Deus nos guiando para transformar a vida dessas crianças, para passar para eles um pouco do nosso amor de Jesus Cristo, do nosso coração para essas crianças, né? Envolver eles com esse amor, para que eles consigam encontrar em nós assim paz, né? Para viver aqueles momentos ali dentro da sala de aula. E é Deus que nos guia, nos ilumina, nos dá luz, nos dá sabedoria. Deus é tudo na nossa vida, né? Você vê, tiveram pessoas lá, porque foram 2 avaliações, uma pela Secretaria de Educação e uma por profissionais convidados, especialistas em educação. As pessoas da Secretaria de Educação avaliaram em primeiro, segundo e terceiro lugar as pessoas que iam ganhar um cheque em dinheiro, né? E os outros profissionais da educação, convidados, uma banca examinadora que nos avaliou o nosso projeto, esses aqui iam decidir quem ia ficar com o carro. Mas eu acredito que lá em cima, Deus já tinha escrito quem ia ficar com o carro, porque Deus conhece a nossa necessidade, né? Nós que servimos a Deus, tem sempre aquela promessa na nossa vida. Quantas vezes Deus manda a palavra e fala assim, olha, leva aqui a chave hoje, eu vou te abençoar na terra, porque eu preciso de você na minha obra, né? Então, é Deus cumprindo as suas promessas na nossa vida, né? É isso. E é isso, professora Andréia, muito obrigado por recebê-los aqui, nos receber aqui na sua casa, tá? Que Deus continue abençoando, iluminando a sua mente e que a gente consiga continuar o nosso caminho de propósito na área da educação, trabalhando em prol das nossas crianças, né? Aqui eu tenho certeza que você é muito grata a toda a equipe da Secretaria de Educação de Itapevi que proporcionou o prêmio. Eu participei lá assistindo, estava tudo muito lindo, torci ali no final e que bom vê-la vencedora desse prêmio tão esperado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e queria deixar uma mensagem para os demais professores que participaram. Vocês também são vencedores. Nós, como eu disse, nós somos vencedores todo dia ao sair da nossa sala de aula e ter dado o nosso melhor. É a segunda vez que eu participo. Da primeira vez eu fiquei em 11º lugar. E eu participaria outra vez e outra, né? Porque é isso, a gente tem que estar se superando, se testando. Então você que participou, mas não ganhou o carro, continua participando. Continua, não desista até você também ganhar o seu carro. Muito obrigada. É isso aí, meus amigos. Mais uma entrevista finalizada. Agora eu já estou com o meu instrumento aqui do lado, ó. Ela também já, daqui a pouco, vamos louvar a Deus e agradecer pela grande vitória da nossa amiga e irmã. É isso. Que Deus abençoe vocês e até a próxima entrevista.